Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Eu sou fã do ator escocês Brian Cox há um montão de tempo já, mas eu sei que ele se tornou bem mais popular com o sucesso da série Succession, lá da HBO Max, né? Ele faz o patriarca, o Logan Roy. Mas eu já vi filmes de terror, tipo Autópsia. Ele foi, na verdade, o Hannibal Lecter original. Já vi filme que ele foi padre, pedófilo, e que ele é aqueles character actors, né, personagens de apoio, atores de apoio. Então, assim, por isso que acho que o Succession trouxe um perfil novo para ele. Lá na Amazon Prime tem um filme cujo título já entrega o final, né, a tradução pelo menos, antes de partir, no qual a melhor coisa é o elenco, e especialmente o Brian Cox, tá? Mas antes de falar um pouquinho mais, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. É um tipo de filme de drama, né, que tem aquelas personagens mais velhas tentando fazer as pazes com a sua própria vida, que às vezes me incomoda no seguinte sentido, né? Parece que os modos antigos são melhores do que os modos contemporâneos. Esse filme não escapa disso, mas consegue trazer algumas surpresinhas, tá? É baseado em um romance espanhol que se passa em Milão, mas aí eles transpuseram a história para um escocês que vai passar um tempo com o filho, né, em São Francisco. O filme tem vários roteiristas, tem mais de uma mão na direção. Quando tem essas coisas assim, geralmente eu fico meio assustadinho, mas assim, de novo, o elenco dá conta desses deslizes, né, ou dessas potenciais problemas. Então é assim, você tem um escocês coroão, né, que a gente tem na primeira cena, ele mora lá nos cafundés das Hébridas, né, que é um arquipélago lá na Escócia. Portanto, ele é totalmente isolado e parece que só conhece os modos the old ways, né, velha escola, old school, método antigo, porque todo dia ele vai tomar banho de mar nu, imagina o frio. Aí depois, quando ele vai fazer isso na Bahia lá de São Francisco, a gente que conhece São Francisco fala, tá, dá certinho, porque a praia lá, o Oceano Pacífico, é bem frio. Mas enfim, e ele vai toda noite ao pub, encher a cara, e tem um feudo, né? Tem uma briga já milenar, assim, de séculos, na verdade, com o vizinho lá, o Campbell. São duas famílias escocesas que estão em briga. Esse é o velho sábio, mas é por isso que eu falei, esse filme foge um pouco de botar esse tiozão, esse vovozão, como o único detentor do saber, né? Mas ele tem umas dores muito fortes nas costas, então ele aproveita isso para procurar um médico em São Francisco, como se em Glasgow não tivesse. Mas eu não entendo isso aí. É só porque assim, isso é uma desculpa para ele tentar fazer as pazes com o filho, que ele tinha problemas, né? Quando ele chega em São Francisco, tem aquela parte das diferenças culturais, né? Ele quer, não, eu não vou, eu quero subir até o seu apartamento. Não, a gente tem que ir a pé para casa. Aí o filho dele fala, ok, são 19 andares. Aí ele, opa, peraí. Então eu já gostei daí do filme, entendeu? Tá, o jeito antigo não é necessariamente o jeito certo. Lembra, esse é um tio, um vovozão que fez tudo o que a família dele queria, né? Esse feudo com o vizinho vinha de séculos. Então quem é ele para no final do filme a gente falar pra gente assim, não, ele é que tá certo, né? Achei legal esses detalhes do filme. Bom, aí então ele vai conhecer a nora dele, que trata o filhinho, o neto, meio como coisa assim, não, ele tem que ser autônomo, o texto lá tá falando isso, né? E aí então, quando ele vê o neto, o personagem do Brian Cox, o Rory, o escocês, ele vai começar a derreter o coraçãozinho dele. E aí vai ter várias subtramas, né? Ele vai ter um interesse romântico com uma curadora de um museu, a Rosanna Arquette. Não sei se na vida real, daquele jeito que o Rory fosse, uma mulher zona como a Rosanna Arquette daria moral para ele. Mas enfim, é um filme, né? Que lá ele não é o Brian Cox famoso, ele é o Rory. Tem uma trama de um museu lá que grava umas fitas com o Rory falando em gaélico para preservar para as futuras gerações. E claro, você vai tendo então
a reaproximação do filho. E aí todo mundo vai dando uma mudada, né? Então, assim, não significa que todas as outras personagens mais novas vão estar erradas e o jeito autêntico e old school, né, velha guarda do Rory é que vai estar certo, que é o que me irrita em vários desses tipos de filme. Não, você vai ver que ele muda também, né? Ele percebe também que o relacionamento que ele teve com o filho não foi o melhor. Ele tenta fazer isso com o neto, só que ele já não tem mais tempo, porque, enfim, ó o nome do filme, ó, Antes do Fim, tá? É um drama bastante convencional, no sentido de a gente já viu a história de uma pessoa idosa se relacionando com os seus mais jovens, tentando consertar as cercas quebradas, né? Antes, só que com essas pequenas novidades, né? Ele não tá certo o tempo todo. As pessoas não vão fazer o que ele quer o tempo todo, tá? E na verdade, quando elas fazem é porque elas escolhem fazer, né? Porque, claro, já vi críticos falando, por exemplo, não necessariamente desse filme, mas imagina, ele é uma personagem velha dessa, ficar com a moça, isso eu falei na minha crítica, mas no seguinte sentido, eu não acho que uma mulherona daquela daria moral para aquele vovozinho lá, né? Mas assim, o que eu quero dizer é assim, se ela escolheu fazer aquilo, então ele não está explorando a moça, né? Ué, isso é uma escolha que ela fez, tá? Nesse sentido que eu digo. É um filme legal, ele é um drama, vale muito bem pelas... Tem o Peter Coyote, a Rosanna Arquette, tem Matheson, e claro, para ver o Brian Cox brilhar como sempre. Então, para quem curte dramas familiares, é legal, sim, né? E tem aquelas coisas, né? Ele não gosta da comida que o filho está fazendo, porque o filho é um chefe, só que ele faz aquelas tais cozinhas moleculares, aquela comida estranha lá. E aí tem o contraponto, né, do personagem do Rory com o sogro, do filho dele, né? O pai da nora. Então ele falando, não, comida ruim, só que um é falso, o outro é autêntico. Se você prestar atenção nessas coisas, você vai conseguir curtir o filme, porque ele é um pouquinho acima da média desses filmes de idosos tentando reconstruir relações perdidas e aí antes de bater a bota, antes do fim, né? Eu não estou dando spoiler. Em inglês o título é The Etruscan Smile, o sorriso etrusco. Você vai entender isso porque no filme mesmo, eu vi em inglês, mas eu imagino que mesmo dublado eles devam explicar, né? Tem umas estátuas etruscas no museu e que a pessoa está perto da morte, mas está rindo. Possibilidade de uma morte feliz, né? De uma morte sendo risa. Então, no original, o título não é assim escancaradamente mostrando que essa personagem vai morrer, né? Claro, quando eles explicam isso no filme, a gente vai entender. Mas no título em português, é assim, né? Já tá dando... Você começa a ver o filme e você fala, tá, esse velhinho aí vai bater as botas, né? Antes do fim. Mas é um filme legal, para quem curte drama e boas interpretações, é bacana. E São Francisco é linda, né? Se esse velho não gostasse de São Francisco, merecia morrer mesmo, porque é uma cidade muito bonita, né? Belíssima. E não só os jeitos antigos são bons, né? Senão o mundo não anda, gente. Tchau.